Você já sentiu um medo estranho de perder alguém, mesmo quando essa pessoa estava do seu lado? Você já se sentiu carente, dramática, achou que era bobeira, que era exagero seu? Se eu te disser que isso tem um nome, uma causa e cura, você acredita? Hoje eu vou te contar um pouco do que eu descobri há 7 meses atrás, dentro da terapia, e que fez total diferença no meu cuidado de saúde mental. Talvez você também tenha isso ou conheça alguém que tem, só que isso não é nomeado. Fica comigo até o final desse vídeo para você descobrir o que é e para você entender um pouco mais sobre esse assunto. Durante muito tempo da minha vida, eu me sentia triste, eu me sentia vazia, eu vivia um conflito interno entre querer estar muito grudada com a minha mãe e evitar a minha mãe. E eu não entendia por que que isso acontecia, por que que durante a minha fase de adolescência e adulta as pessoas se afastavam de mim e isso me causava uma dor tremenda. Até que, em 2016, depois de uma ruptura familiar, eu neguei os 4 anos seguintes que eu precisava de ajuda para cuidar da minha saúde mental, até que não teve mais jeito. E eu fui acolhida pela clínica da família e comecei o meu tratamento de saúde mental. E nem tudo a gente leva para terapia, né? E eu também não levei isso, não levei esse sintoma. Eu fui para cuidar da dor que eu tinha pela ruptura familiar, que havia me causado ansiedade e depressão, mas não falava sobre isso. Até que cheguei num ponto em que aquilo começou a me incomodar de verdade. Porque nessa minha ruptura familiar, muitas pessoas se afastaram de mim e aquilo me doía tremendamente. Eu sentia a mesma dor de quando eu era criança, de quando eu comecei a identificar que existia alguma coisa diferente em mim, uma tristeza. E aí, não falei com a psicóloga, porque a gente rotula, a gente se critica, a gente se acha exagerada, mimizenta. E resolvi, por conta própria, começar a pesquisar sobre isso, entender o que, que era isso que eu sentia e como que eu podia resolver, já que eu estava em terapia, já que eu estava em tratamento, já que eu tinha um acompanhamento psicológico. Vamos levar tudo, vamos cuidar de tudo, aproveitar um barco só. E li um artigo sobre apego inseguro ansioso, que é do psicanalista John Bowlby, um estudo que ele fez. E quando eu li esse artigo, eu pensei, gente, como é que pode alguém me descrever com tanta riqueza de detalhes se eu nunca falei isso para ninguém? E me mantive quieta, pesquisando, tentando entender, até que chegou um momento em que eu não tinha mais como fazer isso sozinha e precisei abrir isso com a psicóloga. E fomos buscar os caminhos, fomos entender, ela me apresentou algumas ferramentas, alguns recursos, e eu cheguei num ponto crucial, em algo que para toda e qualquer família em que os pais precisam trabalhar, isso é normal. Eu cheguei no ponto da creche, porque até os meus 4 anos de idade, a única pessoa que cuidava de mim era minha mãe. Meu pai trabalhava e a minha mãe cuidava de mim. Mas o acordo era que quando eu fizesse 4 anos, eu iria para a creche para interagir com outras crianças, para desenvolver a psicomotricidade, e que eu precisava estar num ambiente de desenvolvimento. E por que os meus irmãos foram para a creche? Porque a minha mãe precisava trabalhar, isso era uma coisa óbvia. E eu queria entender mais sobre o assunto, sobre o apego inseguro ansioso. E descobri que ele fala exatamente sobre a sua forma de se relacionar com a pessoa que cuida de você. No meu caso, a minha mãe. E eu comecei a ligar os pontos a partir daí, de entender que a creche foi o ponto onde eu desenvolvi isso.
porque o apego inseguro ansioso é desenvolvido na infância, especialmente na primeira infância. E aí, o que para mim era algo extremamente resolvido, que nunca foi motivo de conflitos entre eu e a minha mãe, era a causa daquela tristeza que eu sentia. E a partir dali, tudo na minha vida começou a ser explicado. Ali, eu comecei a entender esse conflito interno que eu tinha entre querer estar muito grudada com a minha mãe e, ao mesmo tempo, evitar a minha mãe. Eu comecei a entender por que as pessoas longe de mim, as pessoas que se afastavam de mim, eu ficava desesperada, em pânico, querendo ir atrás das pessoas. Porque o apego inseguro ansioso, ele age exatamente assim. Pelo menos comigo foi assim. É como se o meu cérebro instintivo, que nós temos 3 cérebros, né? O racional, o sentimental e o instintivo. O meu cérebro emocional, que é o sistema límbico, ele sente tudo com muita intensidade. E o reptiliano, que é o instintivo, que é o nosso primeiro cérebro, ele tenta te proteger de alguma coisa, de um possível perigo. Mesmo que você não esteja em perigo. Ele acha que aquilo ali é um perigo, um potencial perigo para você, que você está em risco, e ele vai lá para te proteger. E exatamente assim é o apego inseguro ansioso. A pessoa se afasta, o cérebro reptiliano, o cérebro emocional, o sistema límbico, ele emite esse comando da dor, do medo, e o teu cérebro reptiliano, ele vai lá te proteger. E aí, eu costumo dizer que eu entrava no modo cega e surda emocional. Eu não escutava e não via mais nada além daquela situação de perda, de abandono, de rejeição. Por quê? Porque quando eu era criança, que eu estava na creche, não me adaptei, a minha mãe, quando passava ali, eu não deixava ninguém se aproximar de mim, eu não entrava para as salas de aulas, eu ficava sentada no pátio externo com a minha mochila e a minha chupeta. E todas as vezes que a minha mãe passava ali, eu chamava na tentativa dela me resgatar dali, dela me tirar daquele lugar, daquela creche. Eu não queria estar ali, eu queria estar com ela, sob os cuidados dela. Só que ela, como qualquer ser humano, achava que se ela não me desse atenção naquele momento, seria bom para minha adaptação. Eu não julgo a minha mãe, porque talvez eu também tivesse essa mesma reação. Hoje, eu não teria, porque eu sei que isso causa um trauma, mas até eu descobrir isso, até 7, 8 meses atrás, eu também teria essa reação. E aí, todas as vezes que eu sinto ao menor sinal de que alguém pode me deixar, pode me abandonar, eu entro nesse looping, nesse modo cego e surdo emocional, que faz você agir por impulso, que faz você ficar indo atrás das pessoas, porque você não entende que você está sufocando, você só quer ir atrás, se justificar, quando na verdade essa justificativa do eu posso ficar melhor, do entender o que você fez, é um pedido disfarçado de não me deixe, não me abandone. É exatamente isso. Você não consegue verbalizar, não consegue dizer para a pessoa assim, não me deixa, não vai embora. Aí você vai atrás para dizer assim, olha, deixa eu me explicar, deixa eu me justificar. E isso é uma coisa que, assim, passa muito despercebido na vida das pessoas. Passou despercebido na minha vida. Eu nunca ia imaginar que um evento como esse, normal, corriqueiro na vida de qualquer família, fosse a causa do meu trauma. E como eu não me adaptei à creche, como eu precisei ficar internada porque eu não bebia água, eu não ia ao banheiro e eu não me alimentava, eu desenvolvi alguns problemas de saúde e fui internar, não pude voltar para a creche, mas o meu corpo, o meu emocional, a minha Rafaela de 4 anos entendeu que,
Olha, você chora, você chama, você não tem atenção. Mas se você ficar doente, todo mundo para e vai prestar atenção em você, vai te dar atenção. E assim eu fui a vida inteira, com febre emocional, qualquer coisa, eu ficava doente mesmo. Dentro desse meu período de saúde mental, eu tive um período em que eu não andava, em que eu somatizei. Tudo isso devido ao apego inseguro ansioso. E por que eu falo sobre isso? Porque muitas vezes a gente convive com alguém que a gente julga essa pessoa chata demais, melancólica, triste. E, na verdade, isso é um padrão emocional que a pessoa desenvolveu lá na infância e ela não tem nem consciência. Eu sei porque provavelmente eu já fui rotulada de pessoa assim chata, dramática, pegajosa. E é uma coisa que é de um padrão emocional, não é algo voluntário, não é algo que a gente queira. A gente nem percebe, a gente nem sabe. E isso é um ciclo mesmo. Acontece que a gente vai atrás para se justificar, para querer a pessoa perto, e a pessoa cada vez mais vai se afastando e a gente cada vez mais vai atrás e sufoca. Eu sei que sufoca, mas é algo involuntário. E falo isso também por quê? Porque temos o hábito de não prestar atenção nas crianças, de achar que criança foi feito somente para obedecer. Os sinais, eles sempre aparecem. Eu sou de uma geração em que saúde mental não era tratada da forma que é hoje. Mas as crianças que estão vindo ao mundo hoje, e há uns 6 anos para trás, essas crianças já vêm de uma época em que isso começou a ser esclarecido. E que é importante o pai, a mãe, quem fica com essa criança, né, o responsável por essa criança, que ele preste atenção. Eu tive uma professora que prestou atenção nisso aos meus 10 anos de idade, porque eu dormia muito e ela percebeu que o meu dormir era um dormir diferente. Mas como na época não existia essa coisa do tratar a sua saúde emocional, o tratar a saúde emocional era algo só quando você apresentava aquele comportamento agressivo, passou despercebido também pela minha mãe. A minha mãe achava que era porque eu era dorminhoca mesmo, mas na verdade é porque ela trabalhava à noite e eu não dormia porque eu queria estar com a minha mãe. E isso se refletiu há 11 anos atrás, um pouco antes da minha mãe desenvolver o Alzheimer. Ela ia trabalhar e ela dizia para mim, ela só pôde ficar no trabalho 2 semanas porque ela viu que aquilo ali me afetou. Eu já estava fazendo faculdade e foram as 2 semanas mais terríveis da minha vida. Então, assim, prestem atenção nas crianças, olhem para vocês, porque vocês também podem ter e nem sabem que tem isso. Acha que esse é um padrão seu, é o seu jeito de ser e na verdade não é. Pode ser que seja um trauma extremamente notável, mas pode ser algo corriqueiro, como foi o meu, que era o caso da creche, mas que é importante prestar atenção. A criança, quando ela repete muito uma fala, um comportamento, quando tem algo que você percebe que está em excesso, ela está querendo te dizer alguma coisa. É importante prestar atenção nisso. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Feliz por ter conseguido falar sobre isso. Espero que de alguma forma isso ajude vocês. Se você se identificou com esse vídeo, se você conhece alguém que tem essas características ou se você percebe que existe uma criança com comportamentos parecidos, é importante prestar atenção, escutar, analisar e mais, procurar ajuda, porque sozinho você não vai conseguir resolver isso. É para isso que existe psicólogo. É para isso que o profissional está aí. É para isso que ele estudou. É para isso que ele se dedica nessa área. É só com a ajuda do profissional que você vai poder validar se isso que você sente, que isso que você tem é realmente isso aí do apego inseguro ansioso. E compartilhe o vídeo, curta, comente, deixa aqui embaixo
a sua opinião, o que você acha sobre isso. Claro, tudo de forma pacífica, não vamos brigar, não vamos causar problemas. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!